Nádia, Josi, olha a Renata! Bem-vinda, Renata! Minha instrutora, pessoa maravilhosa. Tô esperando a galera entrar. Olha, a Renata, eu já estava trabalhando na nossa live, viu? Oi, Josi, minha amiga. Que saudade, Josi. A gente tem que pegar aquela praia lá em Cametá, né, Josi? Esperando a galera entrar, meu convidado. A Nádia. E Nádia, tu tá em Santarém ainda? É? Meninas, vocês podem me dizer se o áudio tá bom, tá legal? A imagem. A imagem eu deixei esse filtro aí porque é o seguinte, meu quarto tá muito bagunçado. Tu gostou da blusa, Renata? Eu vou levar pro Rio. Ei, Josi, tu tá em Belém, tu tá em Cametá, onde é que tu tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tem algum ruído? A imagem tá boa? Fala, Josiel Madiva! Meu amigo acabou de entrar. Eu mexendo aqui no computador. Deixa eu ver aqui. Vai entrar agora o meu convidado, Josiel. Eu estava pensando aqui, agora começou. Fala, Miguel! Bem-vindo, meu amigo! Começou o período das. Que seriam, né? Normalmente o período das férias de julho, todo mundo indo pra praia. Bom, tá todo mundo indo pra praia, né? Menos eu. Espero que vocês se cuidem. Muita gente entrando, muitos colegas, muitos amigos. Oi, Josiel, cadê você? Josiel Madiba, aguardando aqui essa conexão. Deve estar se arrumando agora, nesse momento. Acho que essa é a minha primeira live, né, gente? Vocês têm que me dar um desconto também, tá bom? Eu não estou acostumado com essa vida de blogueiro. Fala, Madiba! Ah, Ilustríssimo! boa E noite. agora? Você me ouve bem, meu amigo? Cara, perfeito, perfeito. Que bom. E tá me Bom, ouvindo bem aí? estou te ouvindo bem, perfeitamente. Aqui tá Ótimo. calor pra caramba, viu? Não sei aí como é que tá, mas aqui tá muito quente. Também, ela é quente pra caramba, cara. Bom, deixa eu falar um pouco para as pessoas que já entraram aqui. Essa live aqui ela faz parte de um projeto que eu acabei pensando aqui nesse período de pandemia. Era uma coisa que eu já vinha querendo fazer há muito tempo. Mas como ainda não tinha tido oportunidade, esse momento agora acabou sendo oportuno, né? A gente tem que usar tudo aquilo que é ruim e transformar em coisas boas. Então, tá vindo aqui. E o meu primeiro convidado, meu amigo ilustre, José Almadiba, esse cara aí que é formado em letras pelo FPA, com especialização em saberes africanos, né, Madiba? E mestrado em educação. A gente vai conversar aqui, fazer um bate-papo, na verdade, uma coisa bem descontraída, levar um pouco do seu conhecimento para todo mundo. E eu queria também adiantar que essa live ela não pretende tomar uma hora inteira, tá bom, gente? É uma live mais curtinha, mais enxuta, mas é claro que tudo depende do nosso ilustre convidado também, que dependendo dele, se ele quiser falar mais, a gente vai deixar ele falar à vontade, tá bom? Bom, Madiba, posso começar?
Ou você quer falar alguma coisa aí para introdução disso tudo? Não, pode começar, fica à vontade, fica à vontade. Olha a Josefa de Paula entrando. Oi, Josefa, tudo bem? Oi, Bom, Josefa, boa noite, saudades. olha, eu acho que tem alguma cavernosa aqui entrando na nossa É a live aí. Paula. A Paula, né? Eu acho que é a Paula que está aí entrando. Bom, Madiba, toda vez que a gente pensa que vai conversar com um professor, a gente imagina logo, pô, esse cara deve ler muito. Esse cara deve ler muito mesmo. E eu acho que uma coisa que é uma curiosidade, eu acho que de todo mundo, é perguntar para o professor como e quando se deu o contato com a leitura. Né? Eu acho que todo aluno deve pensar isso, deve querer, imagina, quer saber como é que foi, como é que aconteceu. E eu, bibliotecário que sou, tenho aqui o meu interesse em perguntar para você também, que é uma pessoa que eu sei que tem um conhecimento aí largo, vasto. Queria perguntar para ti, como e quando aconteceu? E se foi na biblioteca da tua escola, se foi na biblioteca pública? Fala pra gente aí como é que foi. Bom, primeiro, boa noite. Eu estou lisonjeado em ser o primeiro convidado seu nesse projeto que já é um sucesso, né? Primeiro, você já vem fazendo isso no período de veraneio, num sábado à noite. Você tem um público considerável que está chegando ainda aí, que já está aqui na live. Parabéns, viu? Tenho certeza que vai ser um sucesso esse seu projeto. Beleza? Obrigado. Bom, sobre a sua pergunta acerca do meu contato, né, com a leitura, enfim. Na verdade, é interessante você perguntar isso, porque e antes contextualizar dizendo o que a gente pensa de um professor, né, de uma professora, Uhum. e de letras, né, que Sim. engaja para esse mundo das letras, né? Na verdade, Alan, o meu contato com a literatura, com a escrita, vamos dizer assim, com a leitura, ele veio desde criança mesmo. Eu lembro que Uhum. com 12 anos eu já tinha uma relação muito boa com a biblioteca da minha escola. Era uma biblioteca de periferia daqui Uhum. de Belém, certo? E tinha e logo na entrada, ela era muito bem posicionada. Logo na entrada da escola você já se deparava com a biblioteca e era um espaço que eu convivia muito. Eu gostava, me sentia muito Uhum. bem lá. Era um menino ainda, né? Isso lá pelas quarta série do ensino médio. Eu lembro que no meu primeiro trabalho remunerado, tinha 12 anos, eu trabalhava numa lanchonete. Todo o meu ordenado, todo o meu dinheiro, Alan, era para comprar gibis. Olha, bacana. Todo, não ficava nada. Eu chegava lá na banca de revista, né? Na banca de revista, e eu pegava esse dinheirinho e comprava tudo em gibi, seja de super-herói ou seja da Turma da Mônica. Uhum. E de biblioteca, eu sou do tempo das pesquisas no Centur, né? Eu digo no tempo porque hoje quase não se vê mais Uhum. né, as equipes estudantis se reunindo e indo para o Centur. Então, para a gente era como se fosse uma que entrava ali da quarta série em diante, quinta, se Sim. juntava, né, para fazer as pesquisas do Centur, que eram maravilhosas. Né? O Centur era a nossa Então, internet, né? veja, lá a gente assistia filmes, comentários, além do vasto acervo, né, que nós tínhamos Uhum. lá. Então, sempre tive uma memória afetiva muito boa com a biblioteca. Ela sempre fez parte da minha vida, até hoje, como professor, por exemplo. Para você ter uma ideia, desde o tempo de faculdade até hoje, eu tenho uma relação muito próxima das bibliotecas. Né? Uhum. Faço questão de conhecer as pessoas que compõem esse espaço. Eu acho muito importante meu próprio trabalho como professor de redação, de português, de literatura, trabalhar junto com a equipe da biblioteca. Para te ter um exemplo, eu sei que a pergunta não cabe agora, a resposta que eu vou te dar agora não cabe para a pergunta, mas eu queria só uma curiosidade. Por exemplo, eu lembro que eu peguei uma turma, letras, na UEPA, eu fui dar aula para eles de teoria literária. O meu primeiro ato
ao chegar na universidade, foi no campo, naquele campus, lá em São Miguel, foi justamente seguir para a biblioteca, entendeu? Porque eu entendo que ele vai me auxiliar muito, iria me auxiliar muito, e aí até antes de planejar a disciplina, eu cheguei a fazer umas visitas, entendeu? Para saber o acervo que a Esse Biblioteca de São você, Miguel de Letras possuía. Então, isso. a biblioteca universitária lá no caso, né? A biblioteca da universidade lá. Sim, Campus, perfeito. tem que tá mesmo, o acervo tem que estar de acordo com o conteúdo, né, de cada disciplina. É Isso. interessante. E esse contato tem que ter o tempo todo. Isso daí é uma coisa, não existe a biblioteca que funciona sozinha, ela tem que estar conversando com todos os atores de qualquer comunidade onde ela se encontre, né? E agora, eu queria aproveitar, tu falaste aí do Centur, né, cara? O Centur só me traz recordação boa. Eu acho que as minhas filhas não me assistam nessa live, mas eu sempre matava a aula, eu estudava lá perto do Centur na época, que é a nossa biblioteca pública. O meu orientador já me olha, porque a biblioteca pública é a Artuviana, é o nome dela, né, Artuviana, que era o centro cultural, se desmembrou, enfim, agora está desse jeito, mas sempre foi o nosso Centur, né? E o meu primeiro contato com a leitura também foi justamente nessa biblioteca, né? Porque a gente ia assistir filme, assistia um monte de coisa, pegava os gibis, enfim. Eu acho que é o primeiro contato de quase todo mundo, né? Eu não sei como é que vai ficar essa geração agora, com tanto celular, smartphone, enfim. Mas eu espero que continue. E agora, eu queria aproveitar que falaste da biblioteca do campo, né, que você trabalhava, ou trabalha, não, era uma aula lá, né, que eu estudar, lá nessa universidade. Oi? Não Onde, entendi. onde essa biblioteca que você foi dar aula, foi da universidade, né? Eu queria Isso, te, do campus. isso. Eu queria te perguntar a impressão que tu tens, porque você leciona também para as escolas de nível médio, né? Você tem vários tipos de turmas, né? E assim, eu queria pegar a tua impressão dessas escolas. Depois eu vou te explicar o porquê dessa pergunta, mas eu acho interessante a visão do professor para a gente dentro da biblioteca, a gente que eu falo, nós bibliotecários. Eu acho Certo. interessante saber como é que é a impressão de vocês, que é para que a gente possa atendê-los também em tudo aquilo que vocês imaginam que seja, né? Então, nesse sentido, é que eu quero te perguntar agora a tua impressão sobre a biblioteca da escola que você trabalha, ou das escolas, pode ser de um modo geral, e principalmente, o que eu queria saber é o que você acha que seria interessante que elas desenvolvessem como trabalho junto a vocês, docentes, da escola como instituição. Eu estou gaguejando muito aqui. Aqui para ficar muito escuro, Tá né? escuro? Não, eu tô te vendo Não, bem. no meu caso, eu aqui estava muito. A luz não estava Tá, batendo aqui, mas agora. tá só tremendo um pouco, mas eu acho que tá rolando brega aí, né? Na verdade, a gente deu sorte na live, porque semana passada eu fiz uma nesse horário e eu tive que Uhum. esperar e ir lá negociar com o pessoal para eles baixarem o som Baixar isso. da live. Hoje a gente deu sorte, não tem o Tupinambá aqui no. Aqui não é diferente, não. Né? Então vamos lá, olha, sobre a tua pergunta, cara, com relação às atividades, né, Uhum. desenvolvidas conosco, né, professores, junto a esse espaço da biblioteca, né? É Sim. isso? Junto à Perfeito. biblioteca e aos bibliotecários também que estão responsáveis, né? Sim, sim, sim. Olha aí, Alan, pertinente a tua pergunta, por quê? Eu trabalho com redação para o ensino médio, eu trabalho com redação, especificamente com alunos que estão se preparando para o Enem. Uhum. Se nós trabalharmos com eles a questão estrutural da redação em si, do texto, da tipologia textual,
nós vamos trabalhar as aulas temáticas, que, a meu ver, são muito bem quistas por eles, porque Uhum. trata de diversos, né? E exigem um conhecimento, exigem todo um repertório Uhum. sociocultural, né? Sim. Para que venham a praticar a escrita. E na biblioteca, por exemplo, eu vejo tudo isso. Tudo isso. É um espaço que eu não sei hoje, mas que no meu tempo de ensino médio, de ensino fundamental, sobretudo, ela era um espaço muito pouco explorado, sobretudo pelos colegas professores, entendeu? Porque quando nós vamos trabalhar nessas aulas temáticas, nós pegamos o quê? Recortes, livros, enfim, filmes, documentários, obras em geral, e apresentamos como um texto de apoio, que a gente chama de coletânea. Né? Uhum. Então, é, esse viés, essa parte da apresentação desses textos de apoio, dessas obras, tudo isso a gente tem na biblioteca. Então, dá para se desenvolver um trabalho conjunto entre nós, Uhum. docentes, bibliotecários e toda a equipe que compõe a biblioteca, Uhum. entendeu? Para só apresentar aquilo seco, aqueles textos motivadores secos, mas também apresentar a obra literária em si, né? Sim, com Eu, certeza. eu sempre trago isso muito comigo. Então, sempre que eu puder, vou estar aproximando mesmo, seja no meu projeto de pedagógico, Uhum. a aulas que me proponho a dar, eu sempre vou buscar e busco essa aproximação com esse espaço maravilhoso que é a biblioteca. Uhum. Alan. Ó, que bom. Que bom, muito bom. É muito bom ouvir isso, sabe por quê, Gisele? A gente está agora num ano em que, se tivesse tudo normal, né, se a gente não estivesse nesse período aí de, de pandemia, a gente já deveria estar contando com um projeto com uma lei, na verdade, que foi de 2010, a Lei 12.244, agora me fugiu o número, enfim. É a Lei da Universalização da Biblioteca Escolar. E o que que diz essa lei? Ela diz justamente que toda escola deve possuir uma biblioteca com bibliotecário. Mas por que que toda escola tem que ter uma biblioteca com bibliotecário para atender essa comunidade? Bom, a gente que é da biblioteconomia, a gente sabe que a gente está ali para desenvolver projetos que vão estar auxiliando justamente a questão pedagógica, né? Ou seja, vai aumentar a qualidade do ensino, né? Mas, infelizmente, essa lei ainda não conseguiu entrar em vigor. E eu fiquei assustado, porque eu já ouvi colegas, assim, teus, colegas que eu digo, professores, dizendo que não tem necessidade disso. Eu fico até, como assim não tem necessidade disso? Daí, um dos argumentos é que com o Google a gente não precisa mais de bibliotecários, né? Eu ri, eu acho que da mesma maneira como um professor de matemática ri quando alguém fala que não precisa da matemática do professor por conta da calculadora, né? Mas são coisas que a gente vai vencendo pouco a pouco e é interessante você passar essa sua impressão, porque a gente precisa conhecer também. Inclusive, eu vou deixar aberto aqui para outros professores que pensarem diferente, que a gente pode marcar uma live aí para debater, né? A gente está aqui para isso, para conversar. E agora eu quero entrar na nossa pergunta, que é o motivo dessa live, né? Livro, leitura e educação em tempos de pandemia. Josiel Badiva, quando tu ouve assim, cara, eu não sei como é que tá por aí, mas aqui o negócio tá feio, sabe? A gente vê muita gente na rua, mas as escolas estão paradas, muito aluno sem aula, tem aluno com aula online, aluno da escola pública não está tendo aula nenhuma. Assim, você, na sua visão de uma pessoa ligada à educação, qual é a tua impressão? O que, que tu achas disso? O que tu achas que é interessante para a gente discutir sobre essa temática, levando em consideração a questão principal de quem vai prestar um exame, na nossa época era vestibular, agora é Enem, né? Quem vai prestar o Enem. Como é que tu acha
que é o impacto desse momento para essas pessoas. A gente pode falar. Bom, primeiro que, em situações normais, ou que a gente considerava normal, né, já é difícil motivar um aluno para Uhum, seguir para uma biblioteca e consultar o livro. É um desafio, na verdade. Desafio, porque não são todas as pessoas que têm justamente essa, vamos dizer assim, essa visão que eu coloquei no começo da nossa live, que é essa essência boa desse espaço. Até o cheiro é bom, os livros, enfim, o conhecimento que exala ali uhum, dentro. Porém, eu acredito, dentro ainda da antiga normalidade, mesmo com toda aquela dificuldade, é possível sim despertar isso no aluno. Primeiro ponto, uhum, certo? Trazendo para cá, por exemplo, trazendo para cá, para a nossa realidade pandêmica que nós estamos vivendo hoje, né? Quais são os desafios que nós enfrentamos agora em termos, primeiro, como professor-aluno, para fazer com que esse aluno, sobretudo esses que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, que eles se interessem em buscar o conhecimento em obras literárias, por exemplo. Né? Então, esse é um dos desafios. Eu sempre cito um exemplo de um filme que eu assisti ainda nos anos 80. Inclusive, eu estou até preparando uma aula de repertório sociocultural, que eu vou trabalhar com esse filme, que chama Sociedade dos Poetas Mortos. Tem uma pô, cena desse muito filme bom. que o professor, que é interpretado pelo Robin Williams. Robin Williams, perfeito, ele está dando aula de literatura e tem um momento que ele pega uma obra, um livro, e aí pede para um dos alunos lerem a epígrafe, se eu não me engano, ou o começo do livro, né? Uhum, E aí, depois que o aluno começa a ler aquela coisa da métrica, aquela coisa muito fechada, ele faz o seguinte, ele pede para os alunos rasgarem o livro, uhum, aquelas. Por quê? Porque ele diz o seguinte, ele diz que a poesia, que a literatura, que a arte literária, ela é muito mais do que ela é muito mais do que uhum, uma geométrica, enfim, não é isso. A poesia, uhum, ela é ela é muito, mas muito além do que aquilo ali, que aquele livro fechado estava dizendo, entendeu? Então, eu uhum, acredito que o despertar do aluno para esse interesse literário, ele tem que partir justamente nessa perspectiva que o filme traz para a gente, entendeu? uhum. Não aquela fechada, eu tenho que ler. Olha, eu lembro que tinha uma expressão que era muito utilizada no nosso tempo, que era leitura obrigatória. É Só esse nome já não me dá horrível vontade. isso. Não é? Quando a gente ouve leitura obrigatória, já não dá vontade de ler, entendeu? Então, o dia que o aluno ou a aluna perceber que o livro, que a literatura, ela liberta, ela Uhum, amplia nosso mundo, ela amplia os nossos mundos, ela amplia sonhos. Mas, em contrapartida, o analfabetismo, sobretudo funcional, ele aprisiona, ele nos limita, uhum, entendeu? Ele nos faz, infelizmente, sermos massa de manobra. Né? O dia que nós entendermos a força do livro, a força da literatura, para tudo isso que eu estou te falando, eu tenho certeza que a gente vai ter o quê? Para além de leitores vorazes, críticos, né? Para além de tudo isso, uhum, nós vamos ter o quê? Um alunado que está prestes a desenvolver o que a gente entende por cidadania plena mesmo, sabe? Que vai sim, deixar de ser manobra, né? Que vai começar a pensar por si, a pensar criticamente, né? uhum, Então, a partir desse viés de que a literatura ela liberta, né? Que é trazido pelo filme Memórias Póstumas, já, Sociedade dos Poetas Mortos, a partir dessa perspectiva de libertação mesmo, eu acredito que é nesse caminho que a gente vai conseguir fazer com que os alunos tenham esse despertar para a leitura, sobretudo nesse período. Né? Porque se a gente com vê certeza. o que nos resta?
que não tinha? Para nós que estamos isolados, respeito às outras pessoas também, o que nos resta, né? Nesses momentos, agora, a leitura nunca foi tão importante, Alan. Tão Tão importante, importante, né? não é verdade? Mas é uma leitura crítica que eu me refiro, né? Essa Uhum, leitura que te forma um cidadão crítico, que abre os teus horizontes, né? Eu uhum, fico muito feliz de falar sobre isso, porque eu sou um ser da literatura, eu fui criado no mundo das letras, entendeu? Apesar se você for buscar, por exemplo, se você for ver toda a minha geração, sabe? Todas as minhas, como diz meu amigo, todas as minhas 4 gerações passadas, a gente não tem a leitura como um alimento, vamos dizer assim, corriqueiro em casa, ou não tínhamos, na verdade, uhum, não é? Ela veio de um interesse individual primeiro, que foi meu, e a partir daí a vontade de socializar tudo isso com os meus, primeiro com os meus e depois com os uhum. outros, né? Estou na profissão, por isso optei sem sombra de dúvida em fazer letras por conta disso, por essa feliz experiência que eu tive com a leitura, né? Com esse Uhum. libertar, com esse despertar, e a felicidade de poder, pela docência, dividir isso com outras pessoas que estão por aí. É um trabalho muito bonito, por sinal. Eu tenho certeza que as tuas aulas são aquelas assim, muito boas, cara. É engraçado. E quando a gente fala de leitura obrigatória, é incrível isso. Eu falei agora há pouco que eu matava a aula para ir para a biblioteca, né? Eu não suportava, eu não suportava aquilo lá. Eu não sei o que que era, eu não consigo me lembrar, ainda bem. Mas eu gostava do ambiente que a biblioteca me dava, tá entendendo? Uma liberdade de ler o que eu quiser, né? Como eu quiser. Então, isso é muito interessante. E, bom, aproveitando esse gancho, eu quero perguntar se você acha interessante desenvolver algum projeto junto à biblioteca da escola ou biblioteca pública. Sim, Projeto que facilitasse o acesso dos conteúdos escolares, né, principalmente para aqueles alunos que têm dificuldades de acesso a uma educação de qualidade. E se alguma vez algum bibliotecário te propôs coisa parecida? maravilhosa essa pergunta, Alan. Vou ter a oportunidade de te falar o seguinte. Eu trabalho na Prefeitura de Belém, né? Eu Uhum, trabalho com o alunado do ensino que está se preparando para o vestibular, né? No pré-vestibular municipal de Belém, também uhum, eu tive um trabalho fundamental agora, depois da pandemia. Enfim, então, por conta da pandemia, esse projeto que eu tenho, não é um projeto, é uma vontade, na verdade, ela não pode ser desenvolvida, mas ela vai naquele sentido que eu estava te falando da outra pergunta, quando eu estava respondendo a outra pergunta que eu estava te dizendo, o seguinte, de fazer um projeto junto com um bibliotecário, com uma bibliotecária das escolas que eu faço uhum, parte, o quê? Ao invés de apresentar textos motivadores, coletâneas de textos, fazer esse espaço dentro da universidade, perdão, uhum. das escolas, Nas e escolas. em vez de oferecer só trechos, oferecer as obras mesmo, sabe? Incentivar os Uhum, alunos na leitura do espaço da biblioteca, claro, com o auxílio profissional lá, no caso, vocês, bibliotecários. Eu acho uhum, importante isso. Primeiro, para, né, já colaborar com esse despertar aí do uhum, interesse pela leitura. Segundo, fazer com que eles busquem na fonte mesmo. Eu sempre tive eu sempre tive esse interesse, ou essa curiosidade de buscar as coisas na fonte mesmo. Eu li algum texto de alguma uhum, coisa e eu sempre procurava saber de quem era o autor para justamente seguir para a fonte, no caso, para a obra uhum. literária e política. Então, eu tenho essa vontade de desenvolver isso com logo essa pandemia passe, entendeu? Fazer um Perfeito. projeto que faça ação aí. É. E é um projeto interessante, né, cara? Porque quem vai estar ganhando muito com isso são os alunos e, futuramente, a sociedade, de um modo geral, né? E eu te perguntei aqui com relação aos alunos que possuem mais dificuldades, porque eu estava vendo recentemente, está disponível no IBGE,
Aqui na região norte, por exemplo, a gente tem, a gente tem uma dificuldade muito grande ainda de levar esse acesso através da internet, né, para aquelas comunidades que estão ali na área rural, né, mais longe dos grandes centros. Então, eu imagino que a dificuldade seja muito maior, né, para professor. A biblioteca dos interiores, elas funcionam assim, bem dizer, como se fosse mais um depósito que outra coisa. Daí, não todos, né, mas alguns sim. Aquelas cidades mais pobres, as mais carentes, é aquela dificuldade que a gente encontra mesmo que dá um aperto no coração. E, nesse sentido, eu fico pensando como é que o professor vai conseguir conversar com a biblioteca para desenvolver projetos e que aquele aluno, né, o aluno, vai poder ter acesso àquele conteúdo, tá entendendo? Porque às vezes ele não pode sair do campo por conta da pandemia, né? E a biblioteca também não está funcionando. Quais são os outros canais? Aí a gente já depende de infraestrutura, de investimentos que já vão além da nossa capacidade muitas vezes, né? Eu não sei se tu concordas com isso, mas o que eu vejo acontecendo muito é isso, né? Eu fico assim, poxa, dá uma pena. E, mesmo assim, o Enem está aí, né? E essas pessoas vão acabar ficando prejudicadas. Pelo menos aqui É, na região norte, mais de 30%, né, da população. Bom, tu apresentou, Alan, oi. você apresentou aí os números, né? Eu queria te apresentar outros também, Alan, sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu lembro que em 2016 foi o Exame Nacional do Ensino Médio de 2016. Especificamente na redação, foram quase 80 mil zeros. 80 mil 80 zeros. mil. Discutíamos os motivos, né, que fizeram com que toda essa gama considerável de alunos tirassem essa nota. Tudo contribuía para a questão do analfabeto funcional, né? Uhum. O analfabetismo funcional ele é um resultado de tudo isso que você colocou, dessa dificuldade que o aluno, que muitos professores têm de Uhum. diversificar sua, sua, sua aula, né? Que os alunos também têm de ter acesso a uma educação de qualidade, um espaço, uma biblioteca que lhe ofereça condições de ter acesso a outros livros, né? Então, Uhum. o alfabetismo funcional ele acaba sendo isso, o resultado de... Então, tu já pensou um país, cara, com um país com milhões e milhões de pessoas que têm um analfabetismo funcional como resultado de uma inércia, que eu considero isso, de uma inércia do Sim, Estado, né? E sim. eu acredito que o Estado é falta de interesse mesmo, entendeu? De investir, de buscar. Os números estão aí, né? E eles são, não tem como discutir, são fatos. E não se vê. Os números que eu estou te dando são de 2016, quase 80 mil nota zero. Né? E dos 6 milhões de inscritos naquele processo, naquele exame, só Hum. 76 pessoas tiraram a nota máxima. Então, por aí já dá para ter uma base. Já dá Se para ter esse uma base. exame, se esse exame ele serve para ter um diagnóstico dessa educação que é oferecida, sobretudo no ensino médio, no Brasil inteiro, se ele serve para isso, então o próprio Estado deve pegar esses resultados e transformar isso em políticas públicas eficientes mesmo, no campo educacional, né, para resolver isso daí. Né? Uhum. Então, o alfabetismo funcional ele acaba sendo o resultado da inércia do A Estado. inércia do Estado que é lamentável, né? Bom, mas mudando um pouco agora então desse assunto, mas se mantendo ainda dentro do tema, né? Professor de redação aí, a gente não pode fugir do tema, né? Bom, eu estava vendo aqui que a leitura, ela abrange um universo
que ele vai muito além das letras, né? A gente tem os gêneros textuais aí que se aproveitam das diversas formas de linguagens para que a comunicação aconteça e tenha sentido. Me corrija se eu estiver errado, professor. Então, a gente pode dizer que, levando em consideração essas várias formas de linguagem, né, eu quero saber se você considera válida a ideia de promover uma espécie de eventos em que se trabalhe essas linguagens, substituindo, está anotado aqui, substituindo o modelo de ensino mais formal. Ou seja, sair daquela coisa do ensino tradicional e indo procurar outras maneiras de passar esse ensino para o aluno, de alguma coisa que atraia ele de alguma forma. Deu para entender? Conseguiu me entender nessa? Consegui te entender, sim. E, olha só, para ilustrar a minha resposta, eu tenho aqui um poema da Conceição Evaristo que exprime muito do que eu vejo e do que eu acredito. Se você me permitir, posso ler? Posso Pode, ler? claro. Com certeza. Você é o convidado, VIP. O poema diz o seguinte, cara: da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando o meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter, no adentro da íris, menor sombra do infinito movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar. Deixe-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Poema lindo. Maravilhoso. Ela é maravilhosa. Então, Maravilhoso. começo com isso. Por que eu começo com a Conceição, com esse poema belíssimo, para falar de gêneros textuais, né? E da importância disso tudo para socializar conhecimentos e aprendizado. E de verdade, você mesmo, você mesmo, Alan, já está fazendo isso. Se utilizando de gêneros textuais, entendeu? Para proporcionar a outras pessoas a mensagem que você quer passar, o aprendizado que você quer passar, não é? Então, nunca foi tão válido o uso dos gêneros textuais, né? Sobretudo nesse momento pandêmico que nós estamos, para fazer isso, para dividir esses conhecimentos, né? Olha, quantas pessoas nós abrangemos hoje com esse lindo poema de Conceição Evaristo, que ela trata justamente disso, né? É isso. Eu quero versejar, eu quero sentir, eu quero degustar o verbo, a palavra, o conhecimento, né? Quantas pessoas nós estamos chegando por conta desse espaço aqui, ó, da internet, né? Sociais, que são gêneros textuais, não é verdade? A gente se aproveita dessa diversidade de gêneros para transmitir, para socializar, para passar esses conhecimentos, né? Sobretudo, quando nós vamos trabalhar, por exemplo, a questão da melhor forma de se colocar ou se portar a partir do que você vai ser avaliado. Quando eu trato isso sobre o Enem, por exemplo. O Enem, ele é muito claro, ele diz assim, o seguinte, em termos da redação, ele diz, olha, a modalidade privilegiada aqui é a modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Mas, para além dessa modalidade de escrita formal da língua portuguesa, tem muitas outras. Tem a linguagem
você utiliza nos seus grupos de WhatsApp, tem a linguagem que você utiliza para pleitear alguma coisa para o Estado, tem a linguagem que você utiliza para dizer que você ama uma pessoa, não é verdade? Tem a linguagem que você precisa para se fazer entender no momento de um espaço que você está chegando, né? Você não vai chegar lá e verborra, com as verborreias, como diz um amigo meu, né? Palavras rebuscadas demais, o público que está ali, né? Só quer dialogar, conversar, comunicar. Então, a adequação linguística, tudo isso, a gente vê nos gêneros textuais essa ferramenta, vamos dizer assim, essa oportunidade que nós temos de trabalhar tudo isso, as várias linguagens, né? E, sobretudo, a adequação delas. Tem gente que fala o seguinte, Sim, professor, eu tenho medo de falar com o senhor, porque eu tenho medo de falar o tal errado, não tem essa história de falar errado, né? sim, Que, na verdade, isso daí não existe isso daí. Eu sempre comento isso. Eu digo, ei, vamos dialogar, né? Claro uhum, que eu vou citar o Travaglia. O Travaglia, que é um professor interessante, que ele trata, quando a gente está estudando gramática, sobretudo no ensino superior e para os alunos mesmo, do ensino médio. Aí eu chamo o Travaglia para conversar comigo sobre equação linguística, né? Porque o Travaglia, ele diz o seguinte, você precisa conhecer a norma culta, mas você também precisa conhecer a diversidade que nós temos no Brasil inteiro, para sim, parar de buscar que você fala errado, que fulano fala melhor que o outro, que ciclano fala uhum. melhor que o outro, que é o preconceito linguístico Preconceito lá. linguístico. Isso. Esses conhecimentos eles são necessários para você se adequar, para você Uhum. chegar ao seu objetivo, né, de acordo com a adequação da melhor linguagem, de que forma você vai se comunicar, se expressar, que público é esse. Exatamente. Pô, perfeito. A gente, olha, eu prometi 30 minutos de live, né? A gente já tem 40 aqui. Bora correr. Eu Bom, sabia, eu sabia. olha, a Papo gente maravilhoso. discute em algumas. É, olha só. A gente discute em algumas ocasiões sobre as dificuldades de alunos com alguma limitação ou deficiência que implique em resultados negativos nas aprendizagens, né? Então, qual seria o maior desafio para um professor de redação ao se deparar com alunos com dislexia, por exemplo? Né? Você já teve aluno com exemplos parecidos com esse? Ou, assim, ou quais e como você conseguiu ajudar? Muito boa essa pergunta. Porque é o seguinte, antes de eu começar a trabalhar como professor, já depois de formado, desde Uhum, por gostar muito da leitura, eu costumava dar aula de reforço, né? E dos muitos alunos, eu tive muita essa experiência da dislexia com alunos mais no reforço, lá no comecinho mesmo. Primeiro por quê? Porque quem buscava reforço naquela época era justamente os alunos ditos problemáticos, né? uhum, Eram ditos difíceis, bagunceiros, todos esses adjetivos eram dados para as pessoas que, na verdade, é, 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 nem eram nada disso, né? Na verdade, infelizmente, era uma situação de alunos e alunas questão, que possuíam a dislexia e um despreparo, infelizmente, a maioria das pessoas que compunham o ambiente escolar e acabavam simplificando tudo isso, dizendo que era bagunceiro. Então, e sim, aí no final acabou buscando o reforço, né? E, na verdade, assim, eu sempre tive uma prática pedagógica que foi a seguinte, de acolher alunos, de acolher mesmo, trazer para si. Porque como eu tenho na escola, no ambiente escolar, um espaço, eu tenho como um espaço muito especial, muito bom, por isso eu vivo nela, né? O pessoal diz que a uhum, gente tem mania de universidade, né, Alan? O próprio ambiente escolar me traz coisas boas, desde pequeno faz. até hoje. Quando eu me deparo, por exemplo, com pessoas que dizem, não, escola para mim é sinônimo de tristeza,
de humilhação, de revolta, de raiva, sabe? Eu tento buscar entender o porquê de tudo isso. E geralmente é tudo lá no comecinho. É quando a pessoa ainda é criança e ela começa aquele contato com a escola e, infelizmente, se depara, às vezes, com o despreparo da equipe toda, da equipe acadêmica daquela escola, que compõe aquela escola, para lidar com o aluno disléxico, sabe? Então, hoje, eu te falo a verdade, eu tenho muita vontade, Uhum. muito interesse, eu tenho buscado abranger os ensinamentos acerca da educação especial como um todo, seja para libras, cegos, Uhum. enfim, disléxicos, porque eu acredito que a gente só vai conseguir fazer isso, melhorar vamos dizer assim, esse primeiro contato com, a, com a, que o aluno tem com a escola, quando nós, professores, nós, docentes, estivermos preparados para receber esse público, entendeu? Que requer, queira ou não, requer um tratamento especial, um ensino diferenciado, mesmo em turmas regulares, entendeu? Eu acho que o primeiro desafio vem na formação, né? Infelizmente, eu te Uhum. digo com muita verdade que eu não tive essa preparação na universidade, eu tive que buscar fora, entendeu? Por conta Uhum. desse interesse que eu sempre tive de agregar, de trazer. Primeiro eu me questionava por que, que essa aluna é assim, né? E depois procurar entender para resolver junto. Uma coisa só da escola. Ou também dizer, Sim. a culpa é só da escola. Não, às vezes vem da família, entendeu? Às vezes vem dos coleguinhas, às vezes vem até chegar na questão da escola. Então, a, 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 se cabe a todos nós, então trabalhemos todos nós juntos para resolver isso, né? Nós, docentes, buscando essa formação, a própria formação, a própria universidade deve abrir os olhos para isso mesmo e É. apresentar na formação de professores um ensino, uma formação mais abrangente, né? Uma formação mais específica também, por conta Uhum. dessas necessidades da dislexia. Porque eu acho muito Claro. triste um aluno que tem, infelizmente, na figura do professor, na escola, no espaço escolar, é, sentimentos ruins, Uhum. memórias, infelizmente, já muitos adultos têm memórias por conta de humilhações que passaram, por conta de tristezas que passaram nesse ambiente. Muitas vezes, infelizmente, porque nós, professores, ainda não estamos preparados para receber esses alunos. A universidade, na verdade, ela não prepara para tudo, né? Ela te dá aquela ferramenta para chegar e depois a gente tem que procurar e conhecer mais e mais, fazer as especializações, né? Os cursos que vão nos dando mais ferramentas, né? Para conseguir desenvolver melhor o nosso trabalho. E agora, Madiba, eu vou te fazer mais uma pergunta, porque o nosso tempo tá para ir para o espaço, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou ler, tá bom? Essa Tá? pandemia expôs muitos problemas que antes pareciam estar escondidos debaixo do tapete, né? Entre muitos deles, a falta de acesso a uma conexão boa de internet, que facilite o acesso aos canais escolares e afins. Mesmo assim, o governo federal anunciou que a prova do Enem será em janeiro, e a diferença entre o aluno da escola pública e da privada provavelmente ficará evidente nesse processo. A biblioteca pública, que poderia e deveria atender as comunidades que estão fechadas, assim como as escolas, né? E mesmo que oferecesse serviços e eventos através das mídias sociais da internet, segundo os dados do IBGE, aquilo que eu falei, somente 33% da população rural da região norte tem acesso à internet, contra 83% da zona urbana, o que significa que há 70% da população sem acesso à internet na zona rural, né? E mesmo na zona urbana, a gente tem aí 20% que fica sem acesso. Então, enfrentar essas dificuldades sem apoio é viável?
E o que você colocaria como proposta para combater essa desigualdade? Não que você seja a pessoa responsável. Está aqui na nossa live, o Fernando Carneiro está aí acompanhando, sabe? O Fernando Carneiro, aí a gente marcou uma live aí para semana. Logo, logo a gente vai chegar aí, vou colocar. E focando nisso aí, o que tu diz sobre isso, Madiba? Fala pra gente aí. Cara, na verdade é o seguinte, não tem muita novidade, infelizmente, no que a gente está vendo aí, não. Né? Como você Uhum, mesmo falou, a pandemia só veio escancarar isso daí, na verdade, essas uhum, diferenças. Se a gente for fazer, por exemplo, um parâmetro do aluno de escola pública para o aluno de escola particular, né? E, sobretudo nessa questão do Enem, na preparação para o Enem, existe uma diferença abissal, na verdade. Né? uhum, Porque para essa preparação, o aluno de escola pública, em sua maioria, tem todo assim, um monte de coisas para fazer, na verdade, tem que uhum, trabalhar, família e um monte de coisa. Então, para além disso daí, para além só da preparação, a gente já vê aí a diferença, né? Em termos de acesso, por exemplo, muito se discute hoje o continuar as aulas pelo sistema EAD, né? Pela forma EAD, uhum, a distância, né? Sobretudo nas secretarias de educação públicas. Alguns estados até já começaram a fazer isso. E eu estava lendo alguma coisa sobre São Paulo, por exemplo. São Paulo, eles tiveram, na verdade, acabaram pegando uma bofetada, né, dos números, uhum, porque, infelizmente, um número ínfimo de pessoas das escolas públicas paulistas tinham acesso à internet. Tá entendendo? Então, e quando tinham, eram limitados mesmo. Tá entendendo? uhum, Então, o primeiro ponto é entender que existe uma diferença grande entre aluno de escola privada e aluno de escola pública. Segundo, a necessidade existe de quê? De olhar para esse aluno da escola pública com, com compromisso. Eu acho que o compromisso ele vem a partir do momento que as entidades públicas entendem e tomam para si a responsabilidade realmente de educar. Né? Porque se a sim, responsabilidade de educar, eu tenho certeza que você vai querer tomar o quê? Medidas políticas, querer desenvolver políticas públicas voltadas para esse alunado, que precisa ser visto de forma diferenciada mesmo, né? Sobretudo nesse momento pandêmico. Então, eu acho um engodo você dizer que está oferecendo ensino à distância para aluno de escola pública para se preparar para o uhum. Enem em condições normais, que eram ditas normais antes da pandemia, existe Já essa era diferença. difícil. Você Uhum, imagina esse momento pandêmico em que nós estamos. Né? Então, não. Outro ponto que você perguntou também e colocou aí é a questão de manter o Enem na data para janeiro. Né? uhum, Olha, eu vou logo ser franco, isso não é novo do que eu vou dizer, mas infelizmente é o que a gente está vendo por aí, aqui no Brasil. O aluno de escola pública está, se já existia desvantagem numa situação que nós dizemos normal, antes da pandemia, agora é como se fosse. Quem não entendeu isso ou fingiu que não viu, é como se a gente chegasse aqui e dissesse: olha, neste momento você vai ter que se virar, você, aluno de escola pública, você que se vire, uhum. porque eu não posso. Vai ser essa daqui, né? E pronto, você que passe. Né? Parece Então, que eles lavaram as mãos, né? para quem não entendia, na verdade, o fato do governo federal marcar essa data para janeiro, inclusive indo de encontro com a própria com a próprio resultado, né, da Uhum, enquete que fizeram, como se fosse como se tivesse uma necessidade por parte deles de dizer o seguinte: olha, vocês querem para maio, mas a gente vai colocar para janeiro, vocês que estudem. Essa já tinha sido defendida pelo antigo ministro da Educação e foi ratificada agora por esse governo que não tem responsabilidade nenhuma em realmente exato. educar. Porque essa grande gama da sociedade brasileira, que são os estudantes de escola pública, eles precisam e merecem respeito. E eu só acho que a gente só vai conseguir isso quando nós tivermos realmente
um governo que esteja, que não é o caso desse daí, mas que esteja realmente comprometido em ensinar, certo? Oferecer uma educação que respeite essas diferenças abissais que separam alunos de escola pública de alunos de escolas particulares. Você falou tudo, meu amigo. Bom, quero agradecer. Olha, entrou o Pedro. O Pedro é um amigo da Biblioteconomia também, vai fazer a live comigo amanhã. Parabéns, Pedro. Cais de Leitura, está fazendo 4 anos, completou 4 anos. Entrou também a Camila, Camila Barbalho. Ela está aqui acompanhando a live também. A Camila aceitou, cara, quem diria, mãe, Camila aceitou fazer uma live comigo. Gente, Madiba, eu quero te agradecer imensamente por aceitar esse convite, minha primeira live desse projeto aí. Eu ainda estou engatinhando nisso, bora ver como é que vai acontecer. Eu quero te agradecer muito mesmo por aceitar esse desafio. Pedro, muito obrigado por aceitar também. Você passou por uma barra aí que eu sei. Camila, você sabe que eu te adoro, né? A Renata, que estava aqui, a Renata, minha instrutora. José, tu fala que eu estou treinando, isso e aquilo outro. Cara, graças a Renata, ela me salvou, cara. Eu estava mergulhando numa coisa assim, sabe, de inércia total. Mas eu quero agradecer também muita gente aqui, cara, que está aparecendo. Alan Pojo, Mel Priscila, Fernando Carneiro, cara, que eu tenho o maior carinho, respeito, admiração. Rita Almeida. Cara, é tanta gente, vou ficar falando aqui até cair a live. Muita gente que veio aqui, que entrou, que acompanhou. Muito obrigado pela participação de vocês, esse carinho todo aí. Eu acho que a gente não é nada sozinho. Realmente, né, Madiba? Você que me falou isso. Sozinhos não somos nada. Né? Você quer falar mais alguma coisa, Madiba? Quer deixar um recado para essa galera? Não, na verdade, eu quero agradecer pelo convite, viu? Para mim foi um prazer, cara. Você é meu amigo há Imagina. anos, uma relação muito boa de amizade e fiquei muito feliz em ser o primeiro convidado nesse teu projeto Ó, maravilhoso. E, para concluir, eu citei, né, um poema belíssimo da Conceição, eu quero terminar pode ser. pode, vontade. O olho do sol batia sobre as roupas do varal e mamãe sorria feliz. Gotículas de água aspergindo a minha vida menina balançavam ao vento. Pequenas lágrimas dos lençóis, penhas azuis, pedaços de anil, fiapos de nuvens, solitárias idas do céu eram encontradas ao redor de bacias e tinas das lavagens de roupa. Tudo me causava uma comoção maior. A poesia me visitava e eu não sabia. Conceição Evaristo, da epígrafe, da abertura do livro Poemas, da Recordação e Outros Movimentos. Confiram lá, que é maravilhoso. Por que eu termino com a Conceição? Porque se despertar para a poesia, esse estado de poesia, como diria o Chico César, ele deve vir com a gente, sobretudo nesse momento difícil de pandemia que a gente está vivendo. Então, se nada te restar, que resta a poesia, né? Que a gente consiga ver como a Conceição, ver poesia até um simples ato que sua mãe fazia de lavar as suas roupas na infância. Muito Coisa obrigado. linda. Viu, Eu que galera? agradeço. Muito obrigado, Madiba. Pessoal, todo mundo que acompanhou até aqui, muito obrigado mesmo. A gente vai fazer outras lives. Eu estou aqui planejando, estudando. Acompanhe amanhã. Ei, Madiba, vê amanhã que a gente vai tratar sobre preconceito literário. Acho muito interessante você acompanhar também. Alan Pojo está dizendo que a poesia é o retrato lindo da realidade. Pode crer. É isso aí. Acho que